É Bom, porque não tinha, já é muito. deu 2 combos porque não tinha ninguém gordo. Já é muito, hein? Bom, pessoal, deixa eu só agradecer a vocês aqui, então. Eu comecei a seguir alguns aqui que eu fui tentando achar aqui e já estou seguindo bastante gente. Eu fico feliz de saber, a gente sempre indica o pessoal dos Olhos Verdes, né? Mas como eu falei, eu fiquei 2 anos banidos aí pelo Slipknot, então perdi muito engajamento aqui no Twitter. Na época tinha muito, porque eu fui a única pessoa do país a falar sobre a verdade, sobre o Covid, né? Eu vejo até hoje pessoas que se dizem contra isso, dizendo que o vírus existe. Então, primeira coisa importante a gente saber é isso: esse vírus jamais existiu e essa jamais foi uma discussão médica, é uma discussão política. Então, fico feliz de encontrar vocês aqui, porque são 4 anos cancelado pela direita, meu canal foi derrubado pela direita, não foi a esquerda, quer dizer, foi pelo STF, mas as denúncias que fizeram no meu canal foi o pessoal do Terça Lixo. Então, eu venho brigando com essa gente sozinho nas redes sociais e eu sou a única pessoa leal ao presidente Bolsonaro no YouTube. Então, doutor Marcelo, aqui tudo. A grande maioria. Não, doutor, aí o senhor foi longe demais. Única não fui. Citem para mim um youtuber que é leal 100% ao presidente Bolsonaro. O Lisboa? O Lisboa é um safado, um vagabundo, um safado, um pilantra. Esse é o problema. Eu venho enfrentando e falando do vagabundo do Nicolas há 3 anos. Leva 3 anos para as pessoas descobrirem. Eu falei do Terça Lixo quando ele estava do lado do presidente, no auge. Eu denunciei o Moro 4 anos antes. Então não existe ninguém parecido comigo, porque ninguém tem o conhecimento que eu tenho. Ninguém nunca estudou 50 anos da vida política como eu estudei. É um bando de filho da puta oportunista. E esse Lisboa entrou no ônibus comigo, foi a Brasília, voltou a Brasília, fez exatamente o que o Geyer fez, porque todos já estavam contra mim. Todos, e me ignorou. Eu dei o cartão na mão dele, esse vagabundo me ignorou. Então eu só queria dizer isso para vocês. Eu enfrentei 1 milhão no Terça Lixo de vagabundos que foram pro canal do Geyer, elegeram o Geyer, que criaram o Nicolas, esse bando de safado traidor. Então agora eu venho enfrentando a corja toda do Nicolas sozinho há 3 anos. 3 anos, não é na eleição de São Paulo, não. Há 3 anos eu venho falando desse desgraçado, desse moleque, traidor. Então eu enfrentei milhões de seguidores. Porque era 1 milhão do Geyer, 1 milhão do Terça Lixo, 1 milhão da Paulo Roriza, mais uns 200, 300 mil, 500 mil do Mauro Falsundes. Quer dizer, eu enfrentei todo o YouTube sozinho. E eu só ouvi o meu discurso ser repetido por pessoas como vocês no Twitter. Por isso que eu sempre indiquei o Twitter para o pessoal saber de fato quem são esses vagabundos. Adianta falar que Moro é traidor depois que aconteceu. Quando aconteceu a traição do Moro, eu já tinha falado disso 4 anos antes. Quando estavam pedindo, a direita burra pedindo Deltan na PGR e Moro, eu já tinha denunciado esses caras anos e anos antes, como eu fiz com o Nicolas. Então eu falo desse moleque desde o dia que ele apareceu. Um cara que chama o presidente Bolsonaro de Jair, de Bolsonaro, que o Bolsonaro é o tiozão do pavê. Uma criatura dessa não presta, não tem caráter. Não tem respeito. Então eu identifico um vagabundo a quilômetros, anos antes. Então as pessoas que me seguem acham que eu tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu tenho o que o Mário tem. Eu tenho 60 anos de idade quase e uma vida como professor de política. Então, todo mundo acha. Eu só quero deixar uma dica para vocês. Achem qualquer intelectual para debater comigo e me provar que o presidente Bolsonaro não é o maior líder que a humanidade produziu. Achem um intelectual qualquer que vocês quiserem, e para a gente fazer um debate. Eu quero que alguém me prove que existiu um líder maior na história da humanidade. O presidente Bolsonaro não é o maior presidente que o país teve, não. Que nem eu vejo todo mundo falando. O presidente Bolsonaro é o maior líder que já viveu nesse planeta. E as pessoas não sabem porque não têm conhecimento histórico, não têm conhecimento político, e quando eu falo, essa corja de galácticos sempre me trata como se eu fosse um louco. Porque é um bando de vagabundo que nunca estudou, nunca teve um emprego. A exemplo de Alan, Figueiredo, Constantina, aquela imbecil daquela mulher do vôlei. O povo acha que Augusto Nunes é de direita. Um salafrário que foi comunista a vida inteira, que estava chamando o Bolsonaro de nazista ontem.
é de direita. Eu passei anos falando que a Jovem Pan era um lixo e todo mundo achando que a Jovem Pan era de direita. Então a coisa é tão grotesca que por isso que quando eu fico falando e falo da maneira que eu falo, as pessoas se assustam e vão embora. Né? Porque eu vou falar que o católico está errado, o protestante está errado, o espírita está errado, os macumbeiros estão errados, está todo mundo errado. Eu vou ensinar que não existe separação nenhuma entre religião e política. Então, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem massagem no ego, ficar ouvindo palhaço se fingindo de jornalista. É o que eu falei para o Mário. Não existe jornalismo no mundo. Não existe imprensa no mundo. A profissão de jornalista não existe. Eles são pagos, eles são uma máquina de propaganda de subversão soviética há 100 anos. E o nome disso não é jornalismo, é propaganda comunista. E a gente fica chamando bandido de jornalista. A gente fica chamando criminoso, mafioso de ministro, de autoridades. Fica ouvindo uns boçais que nem Alan dos Santos filosofando merda. Um vagabundo ignorante que não tem nenhuma formação para falar de política, falando como se fosse um intelectual. E até hoje essas pessoas dão crédito para um canalha como esse. E aí quando eu falo, eu perco seguidores. Quando eu falei do Alan a primeira vez, eu perdi coisa de 20 mil seguidores em 2 dias. Em 2 dias. Agora, quando eu falei do Nicolas, que todo mundo começou negócio de prefeitura, eu falei da prefeitura, eu comecei a falar do Nicolas quase um mês antes do acontecimento da prefeitura. Só no Instagram saíram 3 mil pessoas de um dia para o outro. De eu falar até chegar ao ponto do povo entender, eu perco milhares e milhares. Meu grupo do Telegram tinha 34 mil pessoas. Hoje está com 10 mil. Porque cada filho da puta que aparece eu tenho que desmascarar, e aí é um monte de gente que sai com raiva de mim porque não quer ouvir, entendeu? Então, não existe no YouTube, não existe. As pessoas ainda acham que Geyer, até hoje, é um cara leal. Então, é só para vocês saberem mais ou menos quem eu sou, para quem não me conhece. Eu estou à disposição. Doutor Marcelo. Se quiserem, é só marcar, me avisem que eu participo com prazer. Doutor Não, Marcelo, com certeza. quer falar, Mari? Fala aí, depois eu falo. Não, eu estou falando para ele que já estou seguindo ele, já, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir sobre pandemia, eu quero ouvir, tem muitas pautas que o senhor está levantando aqui que é importante para a gente, de direita, e eu tenho vontade muito de ouvir as suas Bom, análises. esse caso da pandemia é exatamente o que eu sou. Eu sou a única pessoa do país condenada a 5 anos de cadeia e 100 mil reais de multa. E eu fui condenado por homofobia, porque eu disse que a vacina altera o sexo dos bebês. E os vagabundos do Dória e o cabeça de pinto veio para cima de mim dizer que eu sou homofóbico. E eu fui condenado, estou me defendendo até hoje, e sozinho. Eu não tive um canal para me ajudar a divulgar. Por quê? Porque todos me odeiam. Então, enquanto o médico estava falando de tratamento precoce, eu estava dizendo, não existe tratamento precoce por uma porcaria de um vírus que não existe. O vírus tem letalidade de 0,001%. Mata menos do que uma dor de barriga. Portanto, esse vírus não é letal. E o Covid jamais foi isolado. Foram testadas mais de 1.500 amostras de sangue pelas principais universidades dos Estados Unidos. Tudo isso está no dossiê agora do Congresso americano. Sabe quantos vírus encontraram em 1.500 amostras testadas positivas? Nenhum vírus. Porque não existe vírus. Eu vejo até hoje idiota falando, mesmo um cara que nem o Loyola, que é um antibolsonarista, mas falou muita coisa sobre o Covid, até hoje o cara falando que o Covid existe. Então, vocês só tem imbecil nesse país. E nas redes sociais, então, é um negócio, é um zoológico inacreditável. Então, quando eu encontro pessoas como vocês, defendendo o Mário, lutando pelo presidente Bolsonaro, é uma esperança que eu tenho de que a coisa não está perdida ainda. Porque eu travo uma luta que vocês não têm ideia. Eu tive a EPF na minha casa meia dúzia de vezes, me tomaram tudo, eles destruíram a minha vida e ninguém nunca ouviu falar. Toda vez que os vagabundos falam de um perseguido, vem falar de Alan dos Santos, aquela imbecil daquela mulher grilo, aquela juíza. Quer dizer, imbecis que acham que podem atacar um faraó que nem o Moraes, que nada vai acontecer com eles. Esse desembargador Coelho aí,
Que tipo de imbecil acha que a situação, que a solução para acabar com uma ditadura comunista como a brasileira, que dura 40 anos, não tem nada a ver com ditadura de Toga, de Moraes, de STF. A ditadura brasileira foi implantada em 1985. E vagabundo acha que a solução para isso é jurídica. Durante 4 anos, tudo quanto é advogado me atacou, desses galácticos, porque eu explicava que a questão é política. E, pessoal, é como se você fosse na Coreia do Norte e falar que vai acionar juridicamente as cortes para resolver a ditadura da Coreia do Norte. Nós vamos acabar com a ditadura de Cuba falando de direito, levando juristas para falar. Eu falei com uma amiga ontem, que é advogada, é afilhada do Ives Gandra, e há uns tempos atrás ela levou o meu vídeo, e o Ives Gandra falou, nossa, que cara inteligente. E aí ela falou, só que eu não mostrei a parte que você chama ele de idiota. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu explico isso há anos, desde que eu comecei a dar aula na faculdade. Se você quer se tornar um analfabeto político, você fica perto de um advogado. Isso não é menosprezar o advogado, é dizer que cada um é especialista no assunto. Advogado entende de leis, e política não é lei. Se você pensa em acabar com uma ditadura comunista, falando de lei, de petição, de pegar assinatura, de pressionar Congresso, isso é uma doença, é coisa de um povo analfabeto como o nosso político. Então, a solução é política. A única maneira de salvar o país é o presidente Bolsonaro e uma intervenção americana que vai acontecer. Os documentos agora do Kennedy que foram liberados deixam claro o que eu venho falando e que está nos meus livros há uma vida. A intervenção americana de 64 impediu a expansão do comunismo no Brasil. Em 85, os americanos fizeram o oposto, fizeram o que o Biden fez agora, colocaram a esquerda comunista no poder. Em 85 é um golpe militar. E todo mundo, a direita maldita de retardados do Alan dos Planos, chama 85 de redemocratização. O Figueiredo, o Constantino, a mulher do vôlei. Quer dizer, é o que eu falei, aí pega um desgraçado que nem Augusto Nunes, que participou de um grupo terrorista comunista a vida inteira, dirigiu o jornal comunista e agora o cara é o expoente da direita. E só eu falo isso, entendeu, pessoal? Então, assim, é muito diferente o que eu falo, e por isso que eu sou odiado. Se vocês forem no meu canal, vocês vão ouvir o tempo todo. Não existe separação entre religião e política. Agora há pouco eu acabei de falar com uma pessoa. Não, mas tem que respeitar que eu sou espírita, macumbeira, candomblé. Filha, esse é o pensamento do Lula, do Moraes, do comunismo e da maçonaria. Não existe isso. Existe uma religião criada por Deus. E a política é definida dessa forma. É uma luta entre o bem e o mal. Toda a esquerda mundial tem início com a morte, a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí surge a esquerda e todos os movimentos vão ser criados. Nazismo, comunismo, fascismo, protestantismo, espiritismo, o iluminismo, tudo é a esquerda. Mas enfiar isso na cabeça dessa gente é uma missão impossível. Então eu falo para meia dúzia, porque é meia dúzia que tem estômago para me ouvir. Se vocês quiserem, eu estou à disposição, pessoal. Para mim é um prazer ver pessoas com vocês, como caráter, porque eu estou com o saco na lua de aturar moleque sem vergonha demoníaco que nem esse Nicolas, né, esses anos todos. Então, parabéns para vocês e obrigado pelo convite, pessoal. Doutor Marcelo, obrigado aí, tá? Depois abriremos mais salas e aí a gente pode tratar sobre diversos assuntos, né?